bem-vindos ao canal do Prof. Martins, viu? Estamos trabalhando com a prova da FUVEST 2025, segunda fase, questão B06, fotossíntese. Vamos lá. A figura representa a estrutura molecular do pigmento clorofila A. Então está aqui a estrutura molecular do pigmento clorofila A, aqui estão as perguntas e eu vou trabalhar com cada uma delas em separado. De que modo a clorofila A participa do processo de fotossíntese? Muito bem. Então, vou relembrar algumas coisas aqui, tá? Então, uma folha é formada por células vegetais. Dentro dessas células vegetais, nós vamos encontrar organelas chamadas cloroplastos. Dentro dos cloroplastos, nós temos membranas tilacoides, como essa aqui. E na superfície da membrana tilacoide, nós encontramos os complexos de antena. É nos complexos de antena que nós vamos encontrar as moléculas de clorofila, que estão representadas em verde aqui no desenho. Então, notem que incide sobre as moléculas de clorofila a radiação solar. Os fótons de energia batem, fazem um processo chamado excitação eletrônica, os elétrons energizados são transferidos entre as moléculas de clorofila e são encaminhados a um aceptor de elétrons. Fazendo um experimento, pegando a molécula de clorofila, passando pelo processo de excitação eletrônica, ele vai para uma camada eletrônica de maior energia, certo? E ao retornar para a camada eletrônica de menor energia, ele libera calor e luz. Agora, na situação da folha, do cloroplasto, a clorofila então passa pelo processo de excitação eletrônica e esse elétron é recuperado pelo aceptor de elétrons. Então nós temos aqui dois fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1, certo? E aqui encontramos o complexo de antena. No fotossistema 2, que ocorre a fotólise da água, certo? E esse elétron aqui, ele vai passando aqui pelas proteínas dos dois fotossistemas, tá? Essa etapa aqui é chamada de etapa fotoquímica, certo? Ou reações de Claro, certo? Então, assim, na etapa fotoquímica, ele vai produzir NADPH e ATP para as reações de escuro, também chamadas de etapa química ou ciclo de Calvin, certo? Então, já vimos aqui qual o papel da clorofila, Então, é um pigmento verde responsável pela captação de energia luminosa das plantas e algas. Essa é a resposta, tá? A clorofila está presente nos fotossistemas 1 e 2, que ao final da etapa fotoquímica vão produzir ATP e NADPH. Só o fotossistema 2 faz a fotólise da água. Então, nós temos aqui então a fotólise acontecendo. Esse aqui é o fotossistema 2, também chamado de P680, certo? Depois, aqui nós temos a produção de ATP. Aqui nós temos o fotossistema 1, chamado de P700, e a produção de NADPH. Então nós temos aqui que da etapa fotoquímica que participa diretamente ao pigmento clorofila A, nós temos a fotólise da água, a produção de ATP e produção de NADPH. Vamos para a letra B então. Muito bem. A pergunta diz assim: de onde provém originalmente o magnésio presente nas moléculas de clorofila de folhas de uma angiosperma? Explique sucintamente como esse elemento chega até a folha. Muito bem, sucintamente quer dizer resumidamente. A gente tem que lembrar que, aqui tem uma seta aqui, a planta ela perde água aqui, então a planta ela vai formar uma coluna única aqui, que vai da raiz até a parte de cima. Na realidade, ela vai pegar as moléculas de água que estão aqui pertinho. Sai uma molécula aqui, entra outra aqui. Então, perde água por aqui, sobe um pouquinho a coluna e absorve pela raiz, certo? Então, vamos explicar. Então, a seiva mineral é uma solução de água e sais minerais, incluindo, então, o íon magnésio da pergunta, ok? O magnésio é absorvido por transporte ativo, aqui lembrem disso, tá? Através dos pelos absorventes, principalmente, secundariamente pela epiderme. Junto com a água, então, os sais minerais formam a seiva inorgânica, também chamada antigamente de seiva bruta, que é transportada pelo xilema até as partes superiores da planta, E ele diz assim, como chega até a folha, Então, o movimento de nutrientes e água que ocorre nas plantas, desde as raízes no solo, aqui, até as folhas, aqui, de uma angiosperma, recebe o nome de fluxo de massa. Respondemos a letra B. Antes de entrarmos na letra C, vamos fazer uma revisão aqui dos fenômenos envolvidos na condução da seiva bruta. São três. O primeiro deles é a capilaridade. A seiva bruta é transportada por tubos muito finos, certo? O segundo deles é a pressão positiva da raiz. Quando o potencial hídrico se torna negativo, a água entra no xilema por osmose, tá? Muito bem, então nesse caso aí da pressão positiva da raiz, a transpiração ela está muito lenta. Agora, quando a transpiração aumenta aqui, no terceiro item aqui da transpiração, ela é muito intensa, ocorre a absorção passiva da água, promovida pela transpiração. Esse processo,
Essa condição é chamada de teoria da coesão-tensão. Vamos lá para a letra C, então. De maneira simplificada, afirma-se que a fotossíntese produz glicose para a planta e libera oxigênio. No processo fotossintético, a sequência de eventos é a mesma que aparece nessa frase, ou seja, primeiro a glicose é produzida e em seguida o gás oxigênio é liberado, justifica a sua resposta sucintamente. Vamos ver. Então, olha aqui, ó, nós temos aqui o nosso cloroplasto, os tilacoides, certo? O estroma, né, que é uma espécie de citoplasma do cloroplasto. Então, fase clara, entra água aqui, sai oxigênio, a luz, o NADPH e o ATP sendo produzida para as reações de escuro no ciclo de Calvin, certo? E aqui nós temos, então, a produção de glicose. Então, estamos vendo que primeiro o oxigênio e depois a glicose. Certo? Um resumo geral do processo aqui: luz, água, sai oxigênio primeiro, reações de escuro, absorção de CO2, saída de água, produção de glicose. Então, nós temos aqui, não, o O2 é produzido nas reações de claro, fase fotoquímica ou clara, ok? Como vimos ali, no processo chamado fotólise da água, nos tilacoides. Assim como o ATP e o NADPH, a glicose é produzida nas reações de escuro, ciclo de Calvin ou etapa química, absorvendo o CO2 atmosférico. Valeu! Até mais! Se inscreva no canal, bata o sininho, deixe o seu comentário, que para nós é muito importante. Grande abraço!